Pegue a sua Bíblia juntamente conosco, abra ela no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu peço que você que se assentou fique só um instante em pé, em reverência à palavra de Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Louvado seja o nome do Senhor. As crianças de 2 a 9 anos podem passar para a escolinha. Quem achou, diga amém. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Louvado seja o Senhor Jesus. Guardamos um pouquinho, os irmãos terminarem a sua movimentação. Amém, irmãos? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Largue a sua Bíblia sobre o seu assento, recline a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Pai da graça e bondade e misericórdia, Senhor, nós queremos nessa hora, Senhor, nos despojarmos de nós mesmos, pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, Tu sabes exatamente que palavra que cada um dos nossos corações necessita nessa noite. Eu quero te pedir, Senhor, vem sobre nós com Teu Espírito Santo. Vem nos ensinar, Senhor. Vem, Senhor Jesus, nos ademoestar nessa noite. Venha, Senhor, nos exortar, nos corrigir os corações, para que possamos, Senhor, andar, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor, e a Tua vontade nos conduz, Senhor, além daquilo que nós precisamos e necessitamos. Tua palavra, Senhor, é fiel, verdadeira, Senhor. Como disse Davi no Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo. Obrigado por cada vida que está conosco aqui nessa noite, Senhor. Aqueles que não estão também, Senhor, nós rogamos por eles, Pai, pois a Tua palavra nos instrui a orarmos uns pelos outros. Então oramos por aqueles que não puderam estar conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. Eu quero nessa noite, dentro desse tempo da meditação da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre essa palavra que ela já é conhecida daqueles que leem as Sagradas Escrituras, ou que, quem sabe, já frequentaram os bancos da Escola Bíblica Dominical. Quem nunca ouviu uma palavra de Ezequiel? Mas antes de refletirmos também um pouquinho, eu gostaria de ver essa palavra nessa noite sobre os dois contextos importantes. Primeiro, apesar de essa palavra ela ser uma palavra direcionada a Israel, aos filhos de Israel, nós podemos tirar grandes lições bíblicas para o nosso dia. Você sabe que essa visão de um vale cheio de ossos, e não apenas ossos, ossos sequíssimos, ou seja, eles passaram por um constante ardor de sol,
de desumificação, ou seja, da retirada da umidade, e se tornaram ossos secos. Isso está falando exclusivamente da nação de Israel. Como é que uma nação chega a um ponto de Deus comparar eles a ossos sequíssimos? Por que uma nação chega a esse estado de desorganização ou de morte, vamos dizer dessa forma? Porque tudo na nossa vida é consequência das nossas decisões. Eu estava num funeral essa semana de mais um irmão aqui da igreja que o Senhor recolheu. Deus está chamando os nossos fundadores devagarinho. O irmão Dirceu foi um dos fundadores que estava lá no dia 6 de setembro de 1987, mais de 30 anos atrás. E uma das coisas que eu sempre acabo falando num dia de funeral é: a gente não foi criado para isso. É tão verdade que a morte, ela nos choca. A morte é um poder invisível que nós não conseguimos nem conceituar ela, nem defini-la, mas ela dói demais. Porque Deus não nos criou para isso. Só que foi uma decisão nossa. Quando Deus cria, você sabe quando algo tem tudo para dar certo? Porque tudo que Deus faz é bom, irmãos. Escreva isso: tudo que Deus faz é bom. Deus fez tudo para que nós tivéssemos uma vida plena, mas foi nossa decisão pecar. Deus fala para o homem que está ali no jardim, criação sua, ele diz: de todas as árvores que estão no jardim você pode comer delas, mas daquela que está no meio do jardim, dessa você não pode comer, porque certamente, olha, Deus declara afirmativamente: certamente, no dia que dela comerdes, morrerás. Deus já havia decretado, pastor Nelson. Você quer ter uma vida ampla, você quer ter uma vida plena, você quer ter uma vida feliz, Deus já tem decretado isso. Está aqui, na sua palavra: examinai as escrituras para encontrares nela vida eterna. Nós optamos não. Como que Israel vai acabar no monte de ossos secos, nesta visão do Espírito de Deus ao profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel é um profeta que ele vive durante o cativeiro babilônico, mais ou menos em torno de uns 600 anos antes de Cristo. O cativeiro babilônico é uma consequência de uma decisão. Deus, por muitas das vezes, levanta profetas. Quem são profetas? Profetas são pregadores. A mais fiel profecia do profeta é: arrependei-vos. A maior pregação do profeta não era: olha, amanhã terá sol. A gente tem aquela ideia de profeta como o adivinho do futuro. Me lembro quando eu era jovem, teve uma onda que as pessoas, sabe, eu sou da geração aquela dos pregadores, canela de fogo. E teve muitas ondas, e uma delas é: vamos na casa da profeta fulana de tal, vamos ver o que Deus vai falar conosco. Então as pessoas iam lá como se fosse consultar alguém sobre o seu futuro. Irmão, o nosso futuro já está todo aqui, ó. Você quer saber para onde você vai? Leia a Bíblia. Você quer saber para onde você não vai? Leia a Bíblia.
Você quer ter um casamento feliz? Leia a Bíblia. Você quer ter filhos abençoados? Leia a Bíblia. Você quer ter um trabalho abençoado? Leia a Bíblia. Você quer ter um negócio abençoado? Leia a Bíblia. Você quer ter, queridos, filhos abençoados? Leia a Bíblia. O grande problema nosso é que nós não lemos a Bíblia. Nós queremos que alguém fale para nós. Deus já tinha dado a sua lei, e os filhos de Israel, eles desobedecem a palavra do Senhor. Então é verdade que alguns dos profetas, como por exemplo Oséias, Deus compara os filhos de Israel, como uma mulher adúltera. Deus manda o profeta casar com uma mulher adúltera para dizer: olha, Israel é assim comigo. O que Deus estava falando? Israel me trai com outros deuses, assim como uma mulher adúltera trai o seu esposo. Por vezes Deus levanta profetas dizendo: arrependei-vos. Só que eles decidiram não se arrepender. Eu quero que você escreva uma coisa na tábua do seu coração. Apesar de Deus ser tão bondoso e misericordioso, como o Salmo 103 que nós lemos aqui no início, Deus também, acima disso, é justiça. Pastor, e a graça? Continua de graça. E a misericórdia também está lá. E o amor? Continua o mesmo. Mas Deus nunca vai deixar a sua justiça por último. Por causa de todas essas exortações, Deus, apesar de fazer todas as exortações através dos pregadores, chamados profetas, o povo continua pecando. O povo continua trocando Deus por deuses. Sabe por quê? Porque eles tinham aquela ideia que muitas vezes nós, nossos dias, temos. Eles queriam coisas que fossem palpáveis. Eles queriam ter uma estátua para dizer: esse é o nosso Deus. Eles queriam ter um Deus da fertilidade como os cananeus tinham, para que pudessem dizer: esse aqui é o nosso Deus da fertilidade. Por isso levantavam ídolos. Chegaram ao cúmulo de pegar e colocar ídolos dentro da casa do Senhor. Você sabe que o profeta Ezequiel, ele é contemporâneo de Jeremias. Ele profetiza enquanto Jeremias está preso na guarda do templo em Jerusalém. Apesar de naquele tempo já termos dois reinos: o reino de Israel, que agora está cativo na Babilônia, e Judá, que ainda persiste por pouco tempo. Por quê? Porque também os moradores de Judá profanaram a casa de Deus. É tão verdade que Deus, lá na Babilônia, onde Ezequiel tinha uma escola de profetas à beira do rio que cortava a cidade de Babilônia. Deus toma ele de lá e em visão, em espírito, leva a Jerusalém, pastor Nelson. E sabe o que ele vê lá? Deus se retirando da casa. Por quê? Por causa do pecado. E por que pecado, pastor? Porque foi uma decisão do coração do homem. Quem sabe você veio aqui nessa noite com todas as suas adversidades, problemas, angústias, frustrações, e mesmo às vezes sendo crente, pensando: hoje eu vou buscar uma solução. Amém. Glória a Deus. Mas saiba você que apesar de todas as coisas que circundam a sua vida, apesar de todas as coisas que são lindeiras à sua vida, apesar de todas as coisas que às vezes parece que empurram você para uma decisão, que instigam você, que fomentam você a tomada de decisão, nunca esqueça que apesar de todas essas coisas que nos instigam a decisão,
por pecar é nossa, não é do outro. Se coisas machucaram seu coração, mesmo que sejam por terceiros, a decisão também foi sua. Mas pastor, foi o outro que me levou a fazer tal coisa, foi o outro que me instigou, foi o outro que armou o laço. Irmão, só cai no laço quem está andando no caminho do laço. Você podia ter desviado. Porque a Bíblia diz que nós não somos provados. Está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ninguém é provado acima da sua capacidade de suportar a prova. Antes que ele suceda essa prova, o próprio Deus abre o caminho de escape. A decisão de tomar o caminho de escape é sua. Se você não toma, também a responsabilidade é sua. E agora? E muitas vezes nos tornamos um vale de ossos secos. Eu estou na igreja, mas eu estou seco. Eu estou no trabalho e estou seco. Eu estou no casamento e estou seco. Eu estou fazendo as atividades do dia a dia, eu estou seco. E já viu? A culpa sempre é do terceiro. A culpa é da esposa, a culpa é do esposo, a culpa é do filho, a culpa é do patrão. Nunca a culpa é minha. Eu estou assim por causa dele, eu estou assim por causa dela. Engraçado que Deus sempre fala. Deus sempre alerta. Deus sempre dá um caminho de escape. Mas eu decido permanecer nesse caminho. E a Bíblia diz aqui que Israel se torna um vale de ossos secos. Por consequência das suas decisões. Por decisão exclusiva sua. A gente chama no direito isso de culpa exclusiva. Você sabe o que significa culpa exclusiva? Quando eu, de forma deliberada, ou seja, de forma que eu tenho consciência, eu assumo o risco de produzir o fato. Por exemplo, eu pegar um carro e antes de eu dirigir ou conduzir esse carro, eu tomo uma garrafa de vodka. Eu estou assumindo o risco de produzir uma morte no trânsito, por exemplo. É culpa exclusiva. Às vezes também a terminologia utilizada no direito é dolo eventual. Eu assumo o risco de produzir o fato. Ei, eu quero dizer uma coisa para você aqui em nome do Senhor. Deus não tem ninguém por inocente. Quanto mais aqueles que conhecem a sua palavra. Você sabe que na lei de introdução às normas brasileiras, existe um parágrafozinho dizendo que nenhum brasileiro está excluído de não cumprir a lei por desconhecê-la. Ou seja, mesmo que você diga, eu não conheço esse artigo do Código Penal, então eu não posso ser imputado por ele. Azar o seu, você cometeu algum ato que tipifique-se no artigo do Código Penal, você será punido mediante a lei. Você imagina comigo se a justiça dos homens é muito rígida em imputar a nós um fato, um ato criminoso, quanto mais a justiça de Deus, nós nos apegamos achando, olha, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é benigno, ou as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Sim, se renovam, Deus é amor, mas para aqueles que amam a sua lei. Mas pastor, a lei já foi realizada, ou a lei já foi cumprida em Jesus. Verdade? Eu concordo piamente com vocês. A salvação em Jesus, o cumprimento do sacrifício, já foi cumprido em Jesus na cruz.
Jesus já morreu por mim. O que Jesus foi fazer na cruz? Me substituir para satisfazer a justiça de Deus contra o pecado. Como assim, pastor? Sim! Qual é a justiça de Deus contra o pecado? Jesus mesmo falou: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Como assim, pastor? Sim, porque Deus disse a Adão: ei, Adão, de todas as árvores que estão no jardim você pode comer, mas da que está no meio do jardim você não pode comer, porque do dia que você comer dela, certamente você vai morrer. E a carta aos Hebreus diz: e todos que pecam estão condenados à morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Paulo escreve aos irmãos de Corinto dizendo: por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só homem, vou refazer o texto. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e com ele a morte, mas também por um único homem entrou a vida, e a vida eterna. Oh, Jesus. Pastor, eu vivo na graça, amém? Eu também vivo na graça, mas a graça não é fácil, irmãos. E por causa de às vezes nós termos aquele senso comum. O que é um senso comum? Aquela ideia que é formada na opinião do grupo, do conjunto, de todos, que vai se espalhando de boca em boca. Por exemplo, algo que é senso comum: comer uva e tomar leite. Vai morrer. Não se falava isso antigamente? Falava ou não falava? E iogurte de uva, o que é? Coisa boa, né? Bem geladinha. Alguém já morreu de tomar iogurte de uva? Leite com melancia, meu Deus, vai dar uma congestão. Não era assim? Vai morrer de congestão. Senso comum, aquela ideia que é passada de boca em boca. Por exemplo, almoçar e tomar banho. Vai dizer que ninguém sabia dessa, que não podia almoçar e tomar banho. Vai dar uma congestão. Vai morrer de congestão. Alguém já ouviu falar disso? Eu achei que era só eu que tinha ouvido essas histórias antigas. Isso é senso comum. Isso é a ideia geral que se cria em meio a uma sociedade, a um povo, ao costume das nações ou das pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Aí nós temos aquela ideia do senso comum, que não, agora a lei já está abolida, e a graça é amor de Deus sobre a nossa vida. Agora estão até aumentando um pouquinho a graça, tornando a graça mais satisfatória. Ou seja, se você é um escolhido de Deus, não tem problema, Deus vai salvar você. Tem algumas igrejas até que agora até estão mudando um pouco a sua maneira de pensar, que eles, pastor Nelson, acreditavam que a pessoa, e ainda alguns acreditam, que a pessoa que há de se salvar não precisa nem ser evangelizada, porque o próprio Deus fará com que ela entre pela porta da igreja, porque a graça é irresistível. Não tem como eu resistir à graça. Que engraçado, se a graça é irresistível, por que será que o próprio Jesus falou através do evangelista, do seu evangelho, no evangelho de João, dizendo: eu vim para os que eram meus, mas os meus não receberam? Se a graça é irresistível, como é que os caras resistiram? Ele tinha que vir, tinha que ser irresistível. Afinal, ele é a graça personificada, ele é a revelação do amor de Deus ao mundo. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1 que eles resistiram e não o receberam, mas em compensação a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando você o aceita, quando você o recebe, e ele muda a sua história, ele te transforma num filho de Deus. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia é dividida
e Antigo e Novo Testamento? Primeiro pacto, segundo pacto. O primeiro pacto é o pacto da lei de Moisés, que ela é dura, ela é pesada. Em si só ela já é pesada, e os fariseus, que eram grandes estudiosos a respeito também das escolas rabínicas, eles ainda colocaram 613 regras diárias que um cumpridor da lei tinha que cumprir. Mas a graça transformou às vezes a lei até um pouco suave. Até uma vez eu dei um exemplo na escola bíblica dominical. Você sabe como é que se caracterizava um adultério no Antigo Testamento? Quem estava naquela aula vai lembrar. O que é o adultério? É a traição ou a quebra do pacto de um dos cônjuges. Ou seja, quebrando a aliança formada. Só que no Antigo Testamento, se você pegasse a Bíblia, está ali numa das leis do decágulo, é isso? Amém? Dos 10 mandamentos, não adulterarás. Quem já leu isso na Bíblia? Amém? Meu Deus, tem gente que não leu ainda. Então eu quero aconselhar, está em Êxodo capítulo 20. Leia lá, 10 mandamentos. Um deles é, não adulterarás. Mas sabe quando é que era um adultério naquele artigo do decágulo de Moisés, dado por Deus? Até um pastor brinca dizendo assim, a única vez que Deus escreve na Bíblia é os 10 mandamentos, que ele escreve na pedra. E nem assim os homens obedecem. Mas só era adultério quando alguém era pego no ato fato. Ou seja, só era adultério quando alguém era pego adulterando, ou seja, traindo ou quebrando o pacto nupcial do seu cônjuge no ato com 2 testemunhas. Quem entendeu, diga amém. Isso é o adultério no Velho Testamento. Até a gente fez uma brincadeira ali, fazendo aqui um apêndice no nosso texto do profeta. E eu fiz a pergunta, irmãos, por que será que Jesus não atirou a pedra na mulher do João capítulo 8? Porque a pergunta de Jesus era, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi ou não foi? Irmãos, isso aqui é o desvaneio cognitivo do pastor Samuel, tá bom? Não é doutrina. Eu vou fazer um pensamento com você aqui agora. Né? Um colega meu dizendo assim, todo pastor tem um caderninho de heresia. Não é heresia, tá, irmãos? Mas vamos fazer um pensamento. Jesus tinha pecado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vou perguntar de novo. Quem está aí comigo, diga amém. Quem não está, diga aleluia. Ó, glória a Deus. Jesus tinha pecado, sim ou não? Ah, graças a Deus, fiquei até com medo, irmãos. Vá que alguém pense que Jesus era pecador, né? Que tinha casado com Maria Madalena. A Bíblia diz que ele não tinha pecado. Ele faz a pergunta, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Na lógica humana nossa, o que nós vamos pensar? Vamos para a lógica, matemática. 1 mais 1, 4. Não, 2, né, irmãos? 1 mais 1, 2. Lógica, matemática. Se Jesus não tinha pecado, ele fala, aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Pergunta, valendo R$1 milhão. Jesus podia tirar a pedra, sim ou não? Forte essa, né, irmãos? Jesus podia tirar a pedra, sim ou não? Pela frase dele eu vou pensar assim, claro, ele não tem pecado, ele que atira um paralelepípedo nela. Só que Jesus era o cumpridor da lei. Agora o raciocínio aqui do pastor Samuel com você nessa noite. Se você pegar o livro do Êxodo, você vai ver lá, acho que é capítulo 23. Se não me trai minha memória, eu sou ruim de referência bíblica mesmo, eu confesso. Mas só se caracterizava adultério quando os dois eram pegos no ato do adultério. João capítulo 8, eles só trazem a mulher. Quem entendeu? E tinha que haver testemunhas. Eles trazem apenas a mulher. A lei, ela
Tem um vernáculo que a gente chama no latim que é duralex et lex. Quem lembra do duralex? Cai, mas não quebra. Pastor é velho mesmo, Deus perdoe, Jesus. Né? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Tinha aquela propaganda, duralex, quebra, cai, mas não quebra. Né? Quer dizer exatamente isso, duralex et lex. A lei é dura, mas ela é a lei. Para ser cumprida a lei, tem que se caracterizar no fato. E na lei, adultério só é adultério quando os dois são pegos no ato do adultério. Isso é a lei. Pastor, se o cara não era pego, não é adultério. Entenderam? Quem entendeu, diga amém. Bom, tem que ficar entendido para não falar que o pastor está pregando heresia aqui na Chama Viva. E na graça? Como é que é adultério na graça? Jesus vem estragar tudo, irmãos. Brincadeira, Jesus, eu te amo. Jesus diz que aquele que olha uma mulher e cobiça e desce ao seu coração, esse já adulterou com ela. Meu Jesus. Você entendeu o que eu falei? Jesus vem e diz, aquele que olha uma mulher e cobiça e desce ao seu coração, já adulterou com ela. O que é mais pesado, a lei ou a graça? O que os irmãos acham? Irmão, a graça. Antigamente pecado só era pecado quando praticado o fato. Na graça em Jesus, diz Jesus, só você pensar já é pecado. Meu Deus, irmãos. Vem Jesus e diz assim, você sabe como é que é a lei do artigo lá, o nosso é 121 do Código Penal? Matar alguém. No decálogo é, não matarás. Porque está ligado com assassinato. Então não assassinata, né? Não vais assassinar ninguém. Travou a língua aqui, quase falei língua estranha. Né? Pode rir, irmão, não tem problema aqui, é a igreja da graça. Não é internacional, tá, irmãos? É a Chama Viva. Então, não tem problema não. Pastor também trava a língua, irmãos. Amém? Agora, mas você sabe, né, que está ligado a não assassinar alguém. Como é que se caracterizava na lei matar alguém? Quando realmente você pegava, naquele tempo não tinha um revólver, né? Então você pegar uma espada, uma faca, uma lança e atravessar alguém e tirar a vida de fato de alguém. Isso era a lei. Então quando literalmente você tirava a vida de alguém no Velho Testamento, você era um homicida, então você se enquadrava no ato de quebrar a lei, não matarás. Isso é a lei. E a graça? Vem Jesus e estraga tudo, irmãos. Jesus diz, aquele que chama o seu irmão de louco, homicida é. Meu Deus. O que é mais leve? A lei ou a graça? Na lei, você só era considerado um homicida quando você literalmente matava alguém. E na graça? Só chamar alguém de louquinho. E aí, louquinho? Mas de forma consciente, entendeu, irmão? Você está realmente chamando a pessoa de débil. Você conscientemente, né? Não é uma brincadeira, alguma coisa. Mas quando você conscientemente, você está dizendo, você é um senil. Culto na Chama Viva também a gente aumenta o vernáculo, né? Que maravilha, né, irmãos? Tem irmão que vai comprar um dicionário quando sair do culto. Né? Ou seja, você está chamando o cara de, né, esquizofrênico conscientemente. Você é um doido varrido. Você é um sem noção. A Bíblia considera essa pessoa que chama o seu irmão de louco, de débil, de alguém que é homicida. Porque você está matando a consciência da pessoa. Olha que coisa forte. É forte isso, irmãos. Tudo isso está ligado, a pessoa vai se tornando então uma pessoa seca.
a pior morte não é a morte física. A pior morte é a morte espiritual. Nós temos muitos mortos espirituais nos nossos dias que acham que estão vivos, mas estão mortos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele instrui os irmãos à Santa Ceia, o que é que ele fala? Que eles já não sabem nem mais discernir o corpo de Cristo. Eles comem o corpo sem discernir. E em razão disso há entre eles muitos fracos, doentes, e muitos que estão dormindo. Você sabe qual é o outro significado de sono? Morte. Você pode trocar aí. Por isso que há entre eles muitos que estão mortos. Oh, é forte demais isso. Por isso que muita coisa já está morta e ele não consegue sair do chão. Ele não consegue mais dar a volta por cima. Ele não tem mais... essa é a diferença. Ter sonhos é uma coisa, ter sono é outra. Ter sonhos é expectativas de realizações, de coisas futuras. Ter sonhos é ter expectativa de novas realizações. Então eu quero deixar uma coisa muito clara para você aqui nessa noite, irmão, irmã, amigo que está me ouvindo. Pare de culpar os outros por um sono que você está vivendo. Pare de culpar os outros por frustrações que você está vivendo, por remorsos que você está vivendo, porque todas as coisas na sua vida são de exclusiva competência sua. Eu estava comentando com algumas pessoas que eu estava aconselhando, e eu dizia para elas, por mais que você sinta empatia. O que é empatia? Alguém vai saber o que é? Empatia é aquele sentimento de colocar-se no lugar do outro e sentir a dor alheia. Amém? Se você procurar lá no dicionário, o significado é mais ou menos isso. Aí vem um neurocientista numa palestra e ele diz assim: apesar de nós termos aquela conceituação de empatia e achamos que isso seja uma verdade, é apenas um termo psicossocial para acalentar o nosso coração. Acabou comigo, né, irmão? A pessoa, eu sou pastor, eu sou um pregador de empatia. Coloque-se no lugar do outro, sinta o que o seu irmão está sentindo. E ele diz: isso é uma construção, porque por mais que você queira se colocar no lugar do outro, você nunca conseguirá sentir o que o outro está sentindo. Você nunca vai conseguir sentir a dor que o outro está sentindo. Por mais que você como é que se fala? Tenha solidariedade pelo outro. Por mais que você queira sentir as dores do outro, por mais que você sinta a tristeza pela dor do outro, você nunca vai saber o que o outro está sentindo, porque isso é individual, pessoal. Isso está lá dentro da sua alma, está introjetado em você. A única maneira de você sentir alguma coisa, vamos fazer, hoje é o dia das experiências, né? A irmã Cleusa aqui fez a experiência, né? Nós fizemos aqui um efeito especial. Como começa uma chuva? Se ninguém entendeu, eu acho que era isso, né? Tá certo? Captei a mensagem, né? Eu e mais meia dúzia, né? Claro, né? Então, vou fazer uma experiência aqui com você nessa noite. Por favor, carinhosamente peça a mão da pessoa que está ao seu lado. Com carinho, irmão, por favor. Irmão, você que trabalha no engenho carregando 60 quilos na sua cabeça, né? Por favor, carinhosamente, dê uma apertadinha só na mão da pessoa ao seu lado. Aperte a mão dela. Agora aperte até ela dizer ai. Não, brincadeira. Sim, né? Vou fazer uma pergunta para você agora. Você sentiu a dor dele? O que você sentiu? Você sentiu a mão da outra pessoa? Não, você sentiu a sua mão.
você não sentiu a mão da outra pessoa. Por quê? Porque a sua mente só consegue entender as coisas pelos 5 sentidos: pelo tato, pelo olfato, pela audição, pelo paladar e pela visão. A sua mente só recebe informações pelos sentidos. Você não sente o que a mão do outro está sentindo, você sente a sua mão. Como assim, pastor? Para que você entenda que a responsabilidade de qualquer coisa que passa pela sua alma é sua. E se nos tornamos um vale de ossos secos, também foi porque as decisões foram nossas. E lá estamos. Mas a boa notícia, nós olhamos um lado, agora vamos olhar o outro. A boa notícia é que apesar de nos transformarmos num vale de ossos secos por decisões nossas, aí sim, Deus ainda é misericordioso. É tão verdade que quando o profeta enxerga aquele vale de ossos sequíssimos, a pergunta de Deus ao profeta é: poderão esses ossos voltar a ter vida? A pergunta é essa. Quando ele pergunta: poderão viver novamente esses ossos? Poderão ter novamente vida? Qual foi a resposta do profeta? Qual foi a resposta que o profeta dá ao Senhor? Ele diz: Senhor, Tu o sabes. O primeiro passo, irmãos, para você voltar a viver, é condicionar a sua vida à vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa muito clara: você não consegue ter vida em você mesmo. Você precisa condicionar a sua vida a Deus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto do profeta é que, além de condicionar a nossa ressurreição, a ressurreição da nossa vida, dos nossos sonhos, do nosso ministério, do nosso casamento, da nossa família, porque hoje é uma noite de família, é condicionar a vontade de Deus. Segunda coisa, é obedecer a Deus. Deus diz ao profeta: então, profetiza. Então o profeta abre a sua boca e ele profetiza. Ele lança a palavra do Senhor àqueles ossos. Só que aqueles ossos estavam de que forma, pastor? De que forma, igreja? Desorganizados. Antes de tornarmos a vida, antes de nós voltarmos a sonhar, antes de nós voltarmos a viver, nós precisamos organizar a nossa vida. Deus não trabalha naquilo que está bagunçado. Deus não trabalha naquilo que está desordenado. Deus só traz a vida aquilo que está ordenado. E a Bíblia diz que então cada osso começou a procurar o seu osso. Cada coisa foi para o seu lugar. O que eu quero dizer para você, irmão? Nós temos que pegar a palavra de Deus, tomar posse dessa palavra de vida, mas tem que organizar a sua vida. Tem que colocar as coisas no lugar. O grande problema nosso muitas vezes é que nós vivemos na graça e achamos que a graça ela vai fazer tudo por nós. Sabe quando é que você vai se consertar com aquela pessoa que você está de mal? O dia que você for falar com ela. Ah não, se ela quiser que ela venha falar comigo. Eu não vou. Sabe quando as coisas vão melhorar no seu trabalho?
Quando você mostrar para a empresa que você trabalha, que vale a pena pagar algo melhor para você. Que vale a pena investir em você. Sabe quando é que você vai ser um estudante melhor? Quando você parar de conversar, deixar de sentar no fundo, sentar na frente, copiar, prestar atenção e estudar, irmão. Estudar dá trabalho. E aí que você saiu primeiro colocado da turma, você ainda vai ganhar bolsa para fazer um mestrado, vai ganhar uma bolsa para você fazer um doutorado. E ainda vai ser um servo de Deus para dizer lá, irmãos, que o socialismo não presta. Quem está entendendo, diga amém. Agora, muitas vezes, vou falar de mim, né, irmãos? Não posso falar dos outros. Até isso cair, né, no entendimento, você aprende com a vida. Não adianta orar na hora da prova, dizendo, Espírito Santo dá as respostas. Aqui, Senhor, Espírito Santo, A, B ou C, D. Não adianta você ir para fazer a carta de motorista, nem pegando a apostila. Senhor Jesus, eu paro ou sigo em frente? Aí o cara começa a olhar para o condutor, vai fazer a prova, né, a prova prática. Aí ele olha para o condutor, eu vou fazer de conta que é Jesus. Aí, esquerda ou direita? Freio ou acelera? Segunda ou terceira? Tem gente que quer que Deus faça isso com ele. Irmãos, Deus colocou a sua vida em suas mãos para você controlar a sua vida. Então o milagre começa a acontecer na sua vida quando você toma a palavra, você começa a praticar colocando tudo em ordem. Cada coisa no seu devido lugar. Depois que todos os ossos estavam no seu devido lugar, Deus falou para ele, profetiza. E veio então a palavra do Senhor, ele profetizou e veio os ventos dos quatro cantos e começaram então a ter carne naqueles ossos. Deus começou numa visão profética, a restaurar Israel caída. Eu quero profetizar aqui nessa noite, sem medo de errar, meu irmão, que se você começar a observar a palavra do Senhor, ela vai produzir vida em você, vai produzir restauração em você. Sonhos que estavam mortos vão começar a reviver, coisas que estavam perdidas vão começar a ser achadas. Oh, aleluias! Oh, santo és tu, Senhor. Coisas que estavam fadadas, irmãos, ao esquecimento, serão trazidas à sua vida novamente, pelo poder da palavra do Senhor, porque só a palavra de Deus, irmãos, que produz vida. E assim, pelo poder da palavra do Senhor, Israel é restaurado. Eu quero dizer para você nessa noite, pelo poder da palavra, se você crê nessa noite, tudo na sua vida é restaurado. Se você crê nessa noite, aleluia. Deus está chamando você a abrir a porta da sua alma, do seu coração. Você sabe que a porta do nosso coração ou da nossa alma é uma porta que tem a tranca só por dentro. Não tem como você abrir por fora. Por isso que Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Interessante que dá a entender no texto que a porta não se abriu. Então ele fala. Jesus está falando. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós estamos tão ressequidos,
Nós estamos tão machucados na vida, que nós começamos a construir, vou refazer a frase sem entender. Às vezes as aflições que nos abatem são tantas na nossa vida, que nós não só fechamos a porta, irmãos. Antes de entrar para dentro e fechar a porta e botar, sabe aquelas, hoje em dia tem aquelas fechaduras tetra, né? A gente bota uma em cima, uma no meio e uma embaixo. Mas antes de entrar para dentro e fechar com as três, a gente faz uma muralha, a gente vai botando sacos de areia um em cima do outro, vai levantando muros, porque a gente tem medo de ser machucado de novo. A gente tem medo de ser traído de novo. A gente tem medo de ser frustrado de novo. E a gente começa a levantar essas barreiras na nossa vida. E o interessante de tudo isso é que nem Deus pode intervir nesse coração. Por quê? Porque ele tem que ser aberto por dentro. E nessa noite, você que veio aqui, o Espírito Santo está falando: ouça a minha voz. Abra a porta. Porque quando eu entrar, eu vou curar. Irmãos, o único que perdoa as circunstâncias da nossa vida e esquece é Deus. Você sabia disso? Tem gente que falta aquelas frases de Facebook: quem perdoa esquece. Quem já viu isso aí? Já viu, mano? É verdade. Até para-choque, né? Graças a Deus, irmãos aqui que são caminhoneiros, não tem essas frases no caminhão, né? Quem perdoa esquece. O cara já traiu a mulher não sei quantas vezes, está lá pedindo, né? Quem perdoa esquece. Irmão, perdoar não é esquecer. O único que é capaz de fazer isso é Deus. A Bíblia diz que Deus, quando perdoa os nossos pecados, Ele lança no profundo do abismo para nunca mais se lembrar deles. E a gente não é Deus, irmão. Mas pastor, então como é que funciona esse negócio? Opa, só funciona se Jesus entrar no coração. Quando Jesus entra, Ele cura. Aí quando você olha para a pessoa que te afligiu algum dano, que você julgou que é ela que é culpada do seu dano, porque na verdade você é responsável pelo dano. É isso que a gente não consegue entender. Então a gente culpa o outro. Porque se ele não sente por mim, se ele não interage por mim, e é eu que sinto tudo, como é que ele é culpado de eu estar sentindo o que eu estou sentindo? Caraca, pastor, o senhor deu um nó na minha cabeça hoje. Como é que ele não é culpado? Porque ele não vai sentir o que você está sentindo. Agora, o único que consegue literalmente cumprir o significado da palavra empatia é Jesus. Porque Jesus consegue entrar lá na sua alma através da palavra. Como assim, pastor? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é tão poderosa como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma do espírito, juntas medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Como ele conhece as intenções, ele pode penetrar no coração e ele pode curar esse coração. E quando somos curados dos nossos sentimentos de amargura, frustrações, ressentimentos, então você olha para aquela pessoa que você jura de pé junto que é ela que é culpada, e você não tem sentimento de vingança, você não tem sentimento de dor. É só assim que você consegue abraçar, é assim que só você consegue restituir, é só assim que você consegue colocar um lugar de volta à mesa. É por isso que Davi entendia quando ele falava: ah, Senhor, oh Senhor, derrama sobre mim o teu óleo, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O que é preparar uma mesa na presença? Eita Deus! Não entendeu nada, irmão. Tem gente que fala o Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Você está pensando que é para tripudiar com os inimigos? Não, mesa é sinônimo de comunhão.
tripudiar, mesa é para ter comunhão. O que Davi está dizendo? Deus, tu me curou e eu sou capaz de ter comunhão com meus adversários. Eita Deus! Oh glória! A tua presença foi tão poderosa em mim que tu curou meu coração. Nós vivemos um tempo que nós precisamos ser curados, irmãos. Porque nós estamos com âncoras, eu não falo aqui, não é só aqui na Chama Viva, não. As pessoas estão vivendo com âncoras presas ao seu passado, enquanto Deus tem um futuro tremendo para ele à frente. Eu convido você a ficar em pé. E eu quero convidar você a receber o melhor de Deus na sua vida. O que é, pastor? Poder para perdoar. Ah, eu não consigo, pastor. Eu sei, eu também não consigo. Se não é a graça dele em mim, irmãos, se não é a presença de Jesus no meu coração, eu não tenho poder para perdoar. Por isso que quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, que é tão linda e a gente ora pouco, fala a verdade, né? É tão verdade, irmão, que a oração do Pai Nosso está que nem hino nacional brasileiro. Pede para o povo cantar o hino nacional. A oração do Pai Nosso nas igrejas está que nem o hino nacional, irmão. Pede para o crente orar a oração do Pai Nosso. Ele não sabe se ora dividendos, dividores, opressores. Qual que é? Teu reino na terra ou no céu? Porque a gente não ora a oração do Pai Nosso. E tem algo tão poderoso ali de perdão, irmãos, que Jesus diz assim: me perdoa, assim como eu perdoo. Já pensou se Deus te perdoasse assim como você perdoa os outros? Meu irmão, já pensou se Deus usasse de misericórdia como você usa de misericórdia com o outro? Já pensou se Deus usasse a mesma régua com você, com a régua que você usa com os outros? Se você prestar atenção nessa oração do Pai Nosso, é exatamente isso. Me perdoa assim como eu perdoo. Não é me perdoa que depois eu perdoo. Não, me perdoa porque eu estou perdoando, Senhor. Essa palavra Deus confirmou no meu coração hoje pela manhã na escola bíblica. Eu disse: Senhor, misericórdia. Me dá uma palavra do reteté, tão bom. Fogo, fogo, fogo. Aí você chega na segunda-feira e pergunta para o crente: aí, irmão, como é que estava o culto? Pastor, estava um fogo. Era tanto fogo, fogo, fogo. Tá, e o que o pastor pregou? Não sei, mas que estava fogo, estava. Era tanto, tanto fogo que eu nem entendi a palavra que o pastor pregou. A gente vive às vezes com muito fogo e pouca prática. Porque quando a gente aprende algo aqui na noite, a gente começa a colocar em prática amanhã. Até vou mudar essa frase, né, irmão? Porque ninguém sabe se vai estar vivo amanhã. Cruz credo, pastor. Olha os irmãos aí, puxando cruz credo. Né? A palavra que a gente aprende aqui agora, a gente começa a colocar em prática agora. Então eu quero convidar você a colocar em prática essa palavra agora. Se você sentir no seu coração, em sair do seu lugar e vir à frente e dizer: Senhor, me ensina a perdoar. Porque o perdão é o poder da restituição. Assim como Deus perdoou Israel, restituindo Israel a vida. Porque reconheceram as suas falhas, os seus pecados. Se você ler todo o capítulo 37, eu vou recomendar você ler. Você vai ver que no versículo 11 diz: nós estamos sequíssimos. Ou seja, eles reconhecem a sua sequidão. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora.
Eu acho que um lá maior, enquanto a igreja fecha os olhos, se você quiser vir à frente. Vamos pegar o couro, que daí eu acho que é mais fácil. Quero que você feche os seus olhos. E você quer vir dizer para Deus: Deus, eu quero aprender a perdoar. Eu quero sentir esse poder no meu coração. Poder que refrigera, poder que cura, poder que transforma, poder que abre portas que estão fechadas. Oh Senhor, somente quando você liberar esse poder no seu coração, você vai ter a autoridade de Deus para conseguir. Você vai ter a autoridade de Deus para conseguir viver coisas novas. Não só além de viver coisas novas, você vai ter poder, irmãos, de ter restituído em você coisas que o diabo tirou de você. Muitas pessoas estão vivendo as suas frustrações. Porque antes era assim, porque antes eu vivia dessa forma, porque antes Deus falava comigo, porque antes Deus me usava, porque antes eu era bem nos negócios, antes tudo que eu fazia dava certo. Parece que agora tudo está trancado na minha vida, tudo está segurado na minha vida, ou tudo está preso na minha vida. É porque precisa liberar perdão. Às vezes nós pecamos contra os nossos irmãos e eles nem sabem que a gente está pecando contra eles, porque a gente murmura, a gente fala mal, a gente difama. Coitado do irmão, nem sabe de nada. Só que as consequências não vêm sobre ele, as consequências vêm sobre mim. E eu quero convidar você a vir aqui à frente, diante do altar. Feche os seus olhos, igreja. Oh Senhor, pode cantar, filho. Oh Senhor, enquanto o ministério de louvor vai estar aqui louvando o Senhor, é a oportunidade de você sair do seu lugar, meu irmão. Eu não vou insistir muito. Eu não vou insistir muito com você. Só vamos cantar essa canção e vamos estar orando por você. Embora o sonho que se perdeu, o que era festa. Se você tem sonhos que precisam ser ressuscitados, tudo que já morreu, se você tem sonhos que precisam ser reerguidos, podes pensar que este é o teu fim. infelizmente, Não é o que Deus todos planejou. eles passam pelo perdão. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sim, Senhor, eu quero de volta o meu casamento, eu quero de volta os meus filhos, eu quero de volta o meu ministério, eu quero de volta o meu emprego, eu quero de volta, Senhor, meu Deus, a minha empresa, eu quero de volta, Senhor, o meu ministério profético, eu quero de volta o meu ministério de louvor, eu quero de volta, Senhor, eu quero de volta, Senhor. Então, irmão, tudo passa pelo perdão, tudo passa pelo perdão. Como é difícil nós reconhecermos isso. Oh, aleluias. Às vezes nós estamos como ossos sequíssimos. Oh, aleluia. Os planos que foram embora, Oh, meu irmão. que se perderam. Oh, minha irmã, esqueça que você está aqui em meio a outras pessoas. É você e Deus. É você com Deus agora. Podes pensar Deus está chamando você à restituição. é o que Deus Deus está chamando você para a ressurreição. Deus está levantando você com vida, se você crê nessa noite. Aquilo que estava morto vai viver. Aquilo que estava pelo chão vai ficar em pé. Aquilo que estava derrotado vai ter vitória. Espírito de Deus. leva as águas também. Em nome do Senhor. Eu estou crendo, Senhor, ministérios sendo ressuscitados. Eu estou crendo, Senhor, corações perdoados pelo Teu poder, Senhor. Eu estou crendo, Senhor. Eu estou crendo, Senhor. Bem suave agora, vamos orar. Você que está na nave da igreja, estenda suas mãos para cá.
Senhor, como a tua palavra nos diz, Senhor, tu nos sondas e nos conheces. Eu não conheço o vale que os teus filhos estão passando. Eu não conheço as suas adversidades, Senhor. Eu não conheço as situações que eles estão vivendo, Senhor. Mas eu sei de uma coisa, Senhor. Eu sei que tu pode passar com eles nesse vale. Eu sei que tu pode passar com eles nessa adversidade, Senhor. Eu sei, Senhor, que tu pode pegar eles pela sua mão direita, Senhor, e tu pode restaurá-los, Senhor. Oh, Senhor, eles ouviram a tua palavra nessa noite e eles creram. Oh, Senhor, e há, Senhor, um desejo por fé. Oh, e profetizamos que cada coisa vai voltar ao seu lugar. Cada coisa vai voltar no 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 seu lugar. Grava sobre révia. Aleluia. Licana sobre révias. Oh, Senhor, tu tens poder, Senhor, para amarrar o valente. Tu tens poder para entrar na casa do valente. Tu tens poder para tomar de volta aquilo que ele furtou, aquilo que ele roubou. E tu tens poder para restituir. Lava sobre révias. Oh, Senhor. Xalaba sobre révias. Ah, Senhor, eu estou crendo, Senhor. Então nessa noite nós, como igreja, tomamos posse da tua palavra que é poderosa, Senhor. É a palavra que é poderosa. Então a tua palavra, Senhor, nessa noite trabalha no coração. A tua palavra convence nessa noite. A tua palavra, Senhor, convence nessa noite. A tua palavra enche agora o coração nessa noite. A tua palavra produz vida. A tua palavra restaura. A tua palavra vivifica. A tua palavra cura. A tua palavra liberta. A tua palavra quebra cadeias. A tua palavra coloca o homem de pé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, é a tua palavra que coloca o homem em pé, Senhor. É a tua palavra que sustenta. É a tua palavra que alimenta. É a tua palavra que fortalece. É a tua palavra, Senhor, meu Deus, que direciona. É a tua palavra que ilumina. É a tua palavra, Senhor, que vai colocar o homem, Senhor, na posição que tu tens chamado. É a tua palavra. Aleluia. Xalabaçoberrébias. Meu Deus. Meu Deus. Quando que há semencada balava sobre rédeas. Meu Jesus. Caná sobre biada na machon de quiácias. Bem suave aqui, por favor. Eu vou estar encerrando o culto. Antes de encerrar o culto, eu quero que você, igreja, feche os olhos. Nós temos que ter a devida ordem no nosso culto. Nós não estamos numa cruzada, não estamos numa campanha. Mas eu não posso ir embora. Eu quero dizer para você que veio aqui essa noite, você está aqui no culto. Por vezes você está lá no seu trabalho, nos seus afazeres. Não sei quem é. Se o Senhor quisesse me falar, Ele falava. Mas por vezes vem um louvor à sua mente e você lembra do tempo que você cantava, do tempo que você entoava canções ao Senhor. Nesse momento, por vezes seu coração se alegra, mas por vezes se entristece, porque você não está na posição na qual Deus te chamou. Você não está ali aonde Deus colocou você para estar. Isso acontece 1, 2, 3. É rotineiro essas lembranças
das canções que você cantava. E bate aquela saudade de você estar na posição na qual Deus te chamou. E Deus chamou você aqui nessa noite para dizer: ei filha, vai esperar até quando? Ei filha, até quando eu vou esperar para ouvir a tua voz louvar o meu nome? Braba sobre rédeas. Até quando você vai ficar esperando? Oh Espírito Santo, seu coração está palpitando porque o Espírito Santo está falando com você, filha. E Ele está dizendo: não espera mais, vem, volta para o lugar que eu tenho te chamado. Se você tiver a ousadia de enfrentar todas as coisas nessa noite, porque nesse instante todas as coisas passam pela sua mente, todas as coisas estão passando na sua mente, e você está dizendo: será que sou eu, Senhor? Será que ainda tu me amas? Ele te ama. Ele te ama e está te chamando nessa noite. E eu vou dar um instante só para você sair do seu lugar, se você crê. E eu peço que a igreja fique de olhos fechados. Fique de olhos fechados, para que a pessoa se sinta confortável de sair do seu lugar e vir aqui receber o chamado da parte de Deus. E aí, vai demorar até quando? Vale a pena ficar parado mais um dia? Vale a pena ficar parado mais um ano? Vale a pena ficar parado esperando mais 2 anos, 3 anos? E aí, você vai esperar até quando? Eu vou encerrar o culto, eu vou dar 30 segundos para você vir aqui na frente. Feche os olhos, igreja. Shadá sobre rédeas. Oh, aleluias. Oricandalaba sobre rédeas. Você canta, Jéssica? Ah, se você soubesse como Ele está com saudade de você. Trabaçoberrévias. E é esse conflito mesmo que o pastor falou. Acontece isso no seu coração todos os dias. E quanto tempo você está parada? Muito tempo. Quanto? Desde os 18 você está com 27, são quase 10 anos. E dá para esperar mais um dia? Rabaçoberrévias. Meu Deus. Jesus. Alamaçoberrévias. Eu quero que as minhas cooperadoras do louvor desçam aqui, varão. Eu quero que vocês abracem essa irmã aqui. Abraça ela aqui. Eu quero que vocês ministrem na vida dela aqui. Desça aqui vocês todas. Oh, eu quero que a igreja comece a glorificar, porque Deus está aqui. Se você não crê nisso, o problema é seu, meu irmão. Aleluias. Tem alguém que é corajoso de dizer: Jesus, eu quero você na minha vida? Se Jesus esperou 10 anos para dizer: eu estou aqui. Se você quiser, Jesus está dizendo: eu estou te esperando, é agora. Tem alguém que quer dar a sua vida para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém mais que quer dizer: Jesus, estou de volta, Jesus, estou de volta, quero o teu carinho, Senhor, também. Aleluia. Tem mais alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero abençoar você nessa noite. Oh, glória a Deus. Igreja, estenda as suas mãos. Senhor, eu te louvo porque tu és fiel, Senhor. Eu te louvo porque tu és maravilhoso.
maravilhoso. És tu que ressuscita sonhos, é tu que levanta aquele que está cansado, oprimido, é aquele, Senhor, que está, Senhor, à beira do caminho. Oh meu Deus, és tu, Senhor, que toma pela mão direita, és tu, Senhor, que fortalece aquele que está com os pés vacilantes, as mãos cansadas. Oh, é tu que ressuscita sonhos. Oh, glória a Deus. E nós abençoamos esta vida, Senhor, abençoamos os nossos irmãos aqui nessa noite, abençoamos, Senhor Jesus, a cada um. Enquanto você que está aqui na frente vai voltando ao seu lugar, o ministério vai cantando. Aleluia, aleluia, aleluia. Canta aí, Felipe. Roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Extinto, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Aleluia. Volte ao seu lugar abençoado, meu irmão. Abrace a sua família, abrace a sua esposa, abrace os seus filhos, abrace a sua noiva. Vamos orar pela família, vamos orar pela família. Oh meu Deus, o que é isso, Jesus? Xalabaçoderrebias. Meu Deus, eterno Deus, Pai que está nos céus, só temos palavra para te agradecer, Jesus, porque tu és fiel. Oh, quando a gente pensa, Senhor, que não vai acontecer nada, quando nós pensamos que já estamos sucumbindo, Senhor, oh, tu vens, Senhor, e abençoa nossas almas. Tu vens com, Senhor, um bálsamo, Senhor, como um bálsamo de Gileade. Oh, Senhor, que como a árvore cortada, Senhor, ela está ali caída. Oh, mas tu vens, Senhor, e faz essa árvore e os seus ramos, oh, florescerem. Tu oh, nós te rogamos pela família aqui nessa noite. Abençoa cada um, Senhor, desta família. Restaura, fortalece, ajuda. Oh, Espírito Santo de Deus, toma pela mão direita, Senhor. Meu Jesus, santo és tu, Jesus. Abençoa o esposo, a esposa, abençoa os filhos. Abençoa a mãe que ora e suplica pelos seus filhos na madrugada, que está clamando, Senhor, por uma restauração na sua casa, que está clamando por uma restauração na vida dos seus filhos, que está rogando pelo filho que não está aqui na casa. Oh, Senhor, que está orando pelo filho que não está na casa. Oh, aleluias, abençoa esta mãe, Senhor, assim como já foste fiel a ela, Senhor. Cumpre a sua oração, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, aleluia. Oh, e nós abençoamos a cada um de retorno aos seus lares, guardados, abençoados, protegidos, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem digam amém. Agora dá um abraço nessa pessoa mais perto de você e diga assim: Jesus falou contigo hoje. Deus te abençoe, uma boa semana, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.
Oh, Deus te abençoe, uma boa semana a todos. Que a graça e a paz do Senhor, que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, amados.